Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra do dia de hoje, tá? Alguns recados para casa. Tem alguém que está vindo a primeira vez aqui hoje? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, tá? A casa ela está aberta ao público toda terça-feira, né, às 19 horas, e as palestras iniciam às 19h30. Né? Para aqueles que quiserem chegar com calma, fazer a leitura de um livro, já ficar em prece, pode ficar à vontade, tá? A partir das 7 da noite, a casa já está aberta para o acolhimento de vocês, tá bom? Vou pedir para que todos mantenham os celulares desligados ou no modo silencioso, né? Para que a gente consiga ter boas vibrações no momento da palestra, nas preces que realizaremos, tá? A casa tem faz um auxílio assistencial para algumas famílias, tá? Então, todo último sábado do mês, nós temos o atendimento às famílias, onde nós fazemos doações de cesta básica, temos um bazar com roupas e utensílios domésticos, um bazar beneficente. Então, a gente pede, né, para aqueles que eventualmente tenham em casa algum utensílio doméstico, uma roupa, né, nesse período, apesar da gente vamos iniciar num período mais quente, mas ainda temos períodos de frios, então quem tiver um agasalho, uma roupa que puder doar, a casa agradece, porque a gente sabe que as famílias precisam, então aqueles que puderem contribuir é muito importante. Tá? E aqueles que também quiserem participar, né? A assistência do mês de setembro acontece nesse sábado agora, normalmente a gente inicia por volta das 8h30, então aqueles que quiserem participar, conhecer um pouquinho de como funciona a casa, como é essa ação, são muito bem-vindos, tá bom? Agora vamos começar com uma prece inicial. Vou pedir para que todos fechem os olhos, né? Vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, aproveitando a presença dos nossos mentores espirituais, os bons espíritos que estão aqui conosco, e vamos pedir para que a palestra de hoje, da nossa irmã Josi, seja abençoada, que a gente possa estar com a nossa mente aberta, nosso coração receptivo, para receber a palavra do dia de hoje e levar para a nossa jornada no dia a dia. Vou fazer também uma leitura, tá? A gente está no Setembro Amarelo, então nós selecionamos alguns textos que têm conexão com o Setembro Amarelo. Vou fazer a leitura do texto do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, o capítulo 41. Se andarmos na luz. Tanta vez dissessões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos. Complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, se andarmos na luz, porque, na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde queremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situado nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela,
assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Emmanuel. Agora, vou chamar a nossa amiga, a nossa irmã Josi, que vai nos fazer a palestra de hoje. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos os ensinamentos de Jesus. Que a paz de Jesus, do Mestre Jesus, estejam com todos vocês. Então, nós vamos tratar nessa noite um tema muito importante. A gente sabe que todos são importantes, mas esse em específico, muito importante para a nossa orientação, para a nossa consolação e para o nosso aperfeiçoamento moral. Como o Danilo disse, o tema da noite está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 20 e 21, que já é o finalzinho do capítulo, porque o capítulo é Bem-aventurados os que têm puro coração. E os itens 20 e 21, que é Bem-aventurados, que é o título, o tema da noite, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é uma instrução dos espíritos. E nós vamos falar aqui da cegueira, mas não somente da falta de visão física, mas também espiritual, de uma forma mais abrangente. Inicialmente, a gente tem a ideia de que esse texto faz parte do Sermão da Montanha. Mas nós encontramos certa semelhança, porque nesse texto do sermão, Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que te perca um de seus membros do que todo o seu corpo seja lançado ao inferno. Então, como eu disse, como fala de visão de olho, a gente vai estudar agora esse item 20 e 21 que está contido nas instruções dos Espíritos. E quando eu falei que é um tema muito importante, é também, principalmente também, porque vem de um espírito de uma envergadura moral muito grande, que é Jean-Marie Baptiste Vianney, que é o nosso Curadais. Então, antes de falar, propriamente da mensagem que ele trouxe, eu gostaria de falar, assim, resumidamente, a biografia dele. Se não me engano, tem 2 obras que narram a biografia dele. É uma biografia muito bonita, porque ele teve, assim, uma vida, uma existência muito proveitosa na caridade. Então, Vianney, Curadais, como ele era chamado, desde criança que ele já tinha assim essa vocação, essa vontade de ser um sacerdote, de ser um padre. E nesse tema que ele trouxe para nós a mensagem, como eu disse, tem algumas faces interpretativas, porque nós vamos tratar da cegueira física, que é o conteúdo dessa mensagem, como expiação, e expiação a gente sabe que é o processo de reparação de faltas cometidas, também como missão e também da cegueira espiritual, que é aquela que atrasa o nosso aperfeiçoamento moral. E esse texto, gente, que nós vamos, que está contido lá no Evangelho, essa mensagem foco, ela foi trazida em Paris, no ano de 1863, por um grupo de pessoas que participavam de reuniões espíritas. Eles se reuniam rotineiramente para essas reuniões, e principalmente reuniões mediúnicas, e esses trabalhos muito contribuíram para o desenvolvimento da doutrina espírita, que é a terceira revelação. E essa mensagem, ela veio naquele momento, nesse ano de 1863, quando um dos componentes do grupo, nesse trabalho, trouxe para a reunião uma menina cega, uma criança. E a intenção dele é
era fazer uma intercessão, né, rogar a intercessão dos amigos espirituais para que ela pudesse ver a luz. Porque essa criança, ela clamava muito, ela tinha muito vontade de ver a luz. E aí, um desses médiuns que frequentavam essa reunião invoca a intercessão desse espírito muito amado na França, que é Curadais. Então, agora que eu vou falar mais, né, especificamente dele, eu queria falar um pouquinho, né, como que surgiu essa mensagem. Então, ele nasceu em maio de 1686, em uma aldeia muito simples, perto de Lyon, na França. E ele desencarnou em agosto de 1859, aos 73 anos de idade. E nós observamos que ele desencarnou em 1859 e em 1863 ele já estava apto, em condições, né, para prestar grandes e relevantes serviços à doutrina espírita. Quando a gente sabe que normalmente, né, quando há um desencarne, o espírito leva algum tempo ali para ele ter a exata dimensão da sua condição de desencarnado. Ele, como um espírito evoluído que ele era, rapidamente ele já pôde dar a mensagem, 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos da sua desencarnação. Então, quem foi, né, Curadais? Ele era filho de camponeses, uma família muito simples, muito pobre, mas cristãos. Desde cedo, né, a família era cristã. E essa criança, ela tinha muita piedade e amor à oração. Ele cresceu durante a Revolução Francesa, quando a prática religiosa ela foi perseguida e as missas elas eram celebradas em segredo. Isso marcou muito a fé de Curadais. Então, desde muito cedo, né, ele quis ser padre, né, como eu disse, teve muitas dificuldades escolares, porque ele precisava ajudar o pai na lavoura, então ele estudou muito pouco. E aí, durante toda a sua existência, ele se torna sacerdote católico da cidade de Ars, tanto que Curadais, como ele se apresentava, significa sacerdote da cidade de Ars, aquele que conduz o rebanho. Então, quando pequeno, ele já demonstrava, né, essa vontade de ser o sacerdote. Então, já despontava nele toda essa espiritualidade. Porém, o seu pai, por ter que ajudar, né, na lavoura, não era muito a favor. Mas a sua mãe e o seu tio o apoiaram e o levaram até o seminário. E com todos os seus méritos, ele se tornou um sacerdote. Então, gente, para que a gente tenha uma ideia do desprendimento desse espírito, quando ele chega na cidade de Ars, que era constituída de pessoas muito simples, muito pobres e sem nenhuma espiritualidade, ele percebeu que essas pessoas elas não tinham o mínimo necessário. Porém, a casa paroquial onde ele iria ficar, essa sim, essa era confortável, era repleta de móveis, de utensílios. Ele achou que tudo aquilo era desnecessário. Então, o que ele fez logo que ele chega na cidade? Ele doa todos esses móveis, quase todos os móveis e utensílios, e fica com o estritamente necessário para a sua sobrevivência digna. E aí, por seus méritos, ele acaba sendo canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, tornando-se assim um santo, né, da Igreja Católica. Então, como eu disse, ele teve uma existência muito proveitosa, ele era caridoso, era gentil, e tudo que ele herdou do seu pai, que não era muito, porque eles eram pobres, ele também doou para os pobres dessa cidade. Conta, né, que ele comia e dormia muito pouco. E tanto que certas vezes ele estava já debilitado fisicamente, e ele disse: eu tenho um bom físico, se eu comer, sabe-se lá o quê, se eu dormir apenas 2 horinhas, eu já estou pronto para começar o serviço de bem ao próximo. Então aqui a gente percebe, né, todo o desprendimento dele, né, toda a sua dedicação. E aí ele desencarna em 1859 e já assina essa mensagem em 1863, como eu disse, pouco mais de 3 anos da sua desencarnação.
Então, Curadars, como um espírito extremamente generoso, durante a sua existência terrena, ele sempre foi muito amparado pelos benfeitores espirituais. E ele realizou mesmo muitas curas, inclusive de cegos. Por isso que a invocação dele, naquela reunião, que é o tema, né, do nosso estudo, era perfeitamente justificável, porque, quando encarnado, ele já havia desenvolvido essa potencialidade capaz de realizar, de efetuar curas. E desencarnado, ele poderia continuar a fazê-lo, né? Porque após a desencarnação, o espírito não perde as suas qualidades, as suas potencialidades. Aliás, pode até aumentar, né? Porque não tem mais a limitação do corpo físico. Então, gente, eu quis falar nesse breve resumo aqui de Curadars, porque é o Espírito que trouxe essa mensagem para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, né, como eu disse, generoso e fraternal, e querendo curar aquela criança, já que ele foi invocado naquela reunião para essa finalidade, ele estava muito sensibilizado pelo sofrimento dela. Mas ele sabia que ele não podia fazê-lo e que ele não reunia condições, e ele deixa isso muito claro na mensagem, de concluir com êxito, né, aquela tarefa que foi incumbida para ele naquela noite. Pois naquela situação específica, o Criador havia instituído para aquela criança que foi levada à reunião, aquela criança cega, a cegueira como forma de expiação. E como eu disse para vocês, expiação é um processo de reparação de faltas cometidas. Então, naquele caso, para o bem daquela criança, era necessário que a criança passasse, era necessário que ela vivenciasse aquela dor. E Curadars, obviamente, ele via naquela criança não só o momento presente, porque muitas vezes a gente olha para aquela criança, né, nesse caso, cega, né, privada da visão, a gente fala, nossa, mas ela não fez nada, tão novinha, por que isso? Né? Por que Deus permite? Mas ele vê além da vida presente. Ele identificou ali todo o passado daquela criança, bem como a causa do sofrimento que ela estava vivendo naquela encarnação. De fato, naquela encarnação, ela não havia cometido nada que pudesse justificar o fato dela ser privada da visão. Mas ele olha, ele identifica, né, onde, e principalmente onde aquele espírito havia se equivocado. Ele, naquele caso especificamente, de fato, ele não podia interferir em respeito aos códigos superiores da vida. Então, em complemento, né, ao que nós estamos falando, cabe até a gente lembrar a lição serena de Santo Agostinho, que também está no Evangelho, no capítulo 5, que fala do mal e o remédio. E Santo Agostinho, que também é um grande teólogo da Igreja Católica, assim se pronunciou lá no Evangelho. Se a terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias, já não ressoa mais aos seus ouvidos a voz dos profetas? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causteantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei um olhar para o céu e bendizei ao Senhor, por ter querido experimentar-vos. Então, aqui ele fala da terra, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está passando férias, né, aqui na terra. E, na verdade, gente, a terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para reparar aquelas faltas que nós cometemos em encarnações passadas, pretéritas. E nós, como espíritas, nós temos a convicção de que o remédio para a elevação do espírito é exatamente a própria dor que nós experimentamos. Algumas pessoas até se decepcionam, né, com a doutrina espírita, quando são trazidas ou por uma mão amiga ou pela dor, né, para a doutrina espírita, às vezes em condições semelhantes a dessa criança, né, que era privada da visão, como diz na narrativa do estudo, mas nem sempre os benfeitores espirituais, assim como Curadars,
reunirão condições para interceder em favor da pessoa. Isso por quê? Porque existem causas anteriores para o padecimento atual. Então, esse sofrimento que se enfrenta no presente, tudo aquilo que a gente passa, aqui na Terra, é o remédio para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, gente, nós não podemos nos esquecer de que Deus, em sua infinita bondade e principalmente em sua infinita justiça, jamais permitiria que uma doença, que qualquer provação, qualquer expiação, não tivesse para nós um objetivo útil, um objetivo salutar. Deus, Ele fez sim a felicidade, mas consente a tristeza para o nosso aperfeiçoamento. Então, o entendimento e a resignação são passos decisivos, e eu diria fundamentais mesmo, para o nosso consolo, para o nosso crescimento espiritual. E já a revolta só vai atrasar esse processo, porque se nós estamos aqui para reparar uma falta e nós não aceitamos, nós nos revoltamos, o que vai acontecer? Aquela falta vai virar em dobro para uma existência seguinte. Então é melhor a gente já pagar a nossa dívida logo, e começar limpo para uma existência futura e chegar lá melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, o nosso querido Chico Xavier, certa vez também já debilitado fisicamente, ele também dizia: a doença machuca o meu corpo, mas nunca o meu espírito. E muitos de nós afirmamos, revoltados mesmo, por pequenas coisas, até coisas corriqueiras do dia a dia, pelos dissabores diários mesmo, a gente fala: oh meu Deus, tudo acontece comigo. A gente costuma dizer isso frequentemente, E às vezes são coisas assim muito corriqueiras mesmo. Mas isso acontece porque a gente não tem a dimensão de que somos espiritualmente crianças ainda, que estamos escrevendo a nossa história, Então, gente, vamos ter a certeza de que nada que nos acontece por acaso. O nosso futuro, ele depende das nossas atitudes e das nossas ações que estão sendo construídas agora. E nós não podemos esquecer disso, porque quantas limitações físicas que nós experimentamos hoje e que são consequências do mau uso que nós fizemos do nosso corpo no passado. Quanto de nós, talvez, não tem usado a chibata para castigar o irmão? A gente não sabe do nosso passado. Muitas vezes a gente não fala: nossa, eu sofro tanto que eu acho que eu joguei pedra na cruz. A gente fala isso também, porque a gente não sabe como foi nosso passado. Se o efeito hoje é mau, é porque lá atrás a causa também foi mal, Então, gente, nesse texto que nós estamos aqui, que foi trazido para nós nesta noite, Curadars, ele fala de forma muito clara: bem-aventurados os que não podem enxergar. Gente, é evidente que para a gente compreender essas palavras, a gente tem que diferenciar a cegueira física da cegueira espiritual, a doença física da doença espiritual. A gente precisa aprender a ver além da matéria, além das aparências. E tem um caso que bem ilustra isso que eu estou falando, Que é a forma também da gente enxergar as coisas. E isso traduz muito o nosso estado de espírito. A maneira como a gente persegue o mundo define como nós somos. E veja que interessante um caso que eu trouxe aqui para vocês, que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Então, consta que numa cidade bem pequena, bem na entrada da cidade, tinha uma banca de jornal e lá trabalhavam o jornaleiro e seu filho adolescente. Certa vez, um estranho chegou até a banca e perguntou ao jornaleiro: olha, eu estou mudando para essa cidade. Como é? Como ela é? E o jornaleiro lhe responde com uma outra pergunta. A Jesus fazia isso, Ele pergunta: como era a cidade onde o senhor vivia? E ele responde: cheia de violências, de roubos, de drogas, pessoas maledicentes, etc, etc. E o jornaleiro então responde: aqui também o senhor vai encontrar tudo isso. E aí passa-se algum tempo e um outro estranho chega até essa banca e faz semelhante pergunta.
Eu estou mudando para essa cidade e gostaria de saber como ela é. E o jornaleiro, com a mesma pergunta, diz: como era a cidade onde o senhor vivia? E o estranho respondeu: nossa, era tão boa. As pessoas eram caridosas, gentis, cheias de alegria e trabalhadoras. E o jornaleiro respondeu para o senhor: aqui o senhor também vai encontrar tudo isso. Assim que aquele estranho sai, o filho adolescente chega para o pai e ele retorquiu, de forma incisiva: pai, o senhor mentiu para aquele homem. E o pai responde: eu não menti. Disse a eles exatamente o que eles estão acostumados a ver. O primeiro vê a vida com os óculos do ódio e o segundo vê a vida com os óculos do amor. Então, gente, assim é a nossa vida. Tem pessoas que nada está bom, o governo não está bom, a casa não está boa, o trabalho não está bom, nada está bom. Então, tudo na vida dela fica ali, difícil, pesado. Ao passo que aquele, que olha a vida com os olhos com mais amor, as coisas são mais leves, fluem melhor. Às vezes a gente está num trânsito caótico, mas a gente olha lá para aquele IP, quem pôde ver aqueles IPs bonitos que nós vimos aí recentemente, nossa, que IP lindo, Então, olhar para as coisas boas, focar a coisa boa para que a vida fique mais leve. E aí, nós temos então, como eu disse, que distinguir os fisicamente cegos dos espiritualmente cegos. É isso que narra nessa historinha que eu falei para vocês. E aí tem uma passagem também de um evangelista, até mais de um, talvez pela importância, e eu vou trazer aqui do cego de Siloé. Alguém já deve ter visto na Bíblia, essa história do cego de Siloé. Então, contam que Jesus, passando por Siloé, ele avistou um cego de nascença. E os discípulos indagaram. Os discípulos, gente, eles eram muito curiosos. Então, eles perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu para dar testemunho do reino de Deus. E assim, com saliva e terra, ele faz uma pasta, e Jesus aplica nos olhos desse homem, e esse homem passa a enxergar. Então, a gente vai ver que nessa passagem bíblica, vê-se claramente que a cegueira desse homem não era para fins expiatórios como o da menina que nasceu cega, e sim para a missão a ser cumprida em benefício do cristianismo nascente. Então, agora, eu vou contar também para a cegueira espiritual, porque a gente tem um outro exemplo também bastante conhecido de todos. Trata-se do exemplar passagem de Saulo de Tarso. Quem já ouviu falar de Saulo de Tarso, Que depois da conversão passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, ele era um doutor da lei, perseguia os cristãos e hoje, sem dúvida, é um dos espíritos mais importantes do cristianismo. Então, na estrada de Damasco, ele vislumbra no céu, cego na sua saga de perseguir os cristãos, aí ele estava cego espiritualmente, e aí quando ele vislumbra no céu uma luz esplendorosa, que o cega de fato, agora ele vai ficar cego mesmo, porque ele cai do cavalo, e aquela luz, ela toma a forma do nosso Mestre Jesus, do Messias. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante, Saulo compreende que se encontrava em absoluta cegueira espiritual. E aí ele se converte naquele que foi o apóstolo dos gentios. Então, gente, vocês percebem a importância da gente distinguir as duas cegueiras? O primeiro cego veio em missão, para que se pudesse cumprir as profecias e para que Jesus pudesse trazer com eficiência a mensagem da segunda revelação. Já a segunda, a de Paulo, a gente fala de um homem extremamente importante, um doutor da lei, mas que estava até então cego com relação ao que é mais importante, que é fazer todo o bem que for possível ser feito. Então, gente, em todo o processo reencarnatório, há sempre um projeto divino em face do livre-arbítrio. E ainda na erraticidade, que é aquele local onde o espírito que ainda precisa encarnar permanece, aguardando a próxima existência,
nós concordamos com as provas a serem vividas. Nós assinamos lá que nós estamos de acordo com o que nós vamos passar. Só que quando nós viemos aqui para a Terra, a gente tem esse véu do esquecimento, a gente esquece, e aí a gente também se esquece dessa anuência, desse contrato que a gente fez antes de reencarnar. E aí a gente se revolta, a gente acha que não é justo, né? Mas tudo isso está nesse processo reencarnatório, que é um processo divino. E na questão 258 do Livro dos Espíritos, deixa bastante claro quando Kardec indaga, né? Ele diz assim: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e precisão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os mensageiros da verdade respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, gente, outra questão que também a gente não pode esquecer é a lei de causa e efeito, que é uma lei divina que rege todos os elementos que compõem o universo. Então, esses que são privados da visão, eles têm a chance e, principalmente, a possibilidade de viver a vida da alma. Eles se tornam mais sensíveis, mais tolerantes, mais pacientes. E nós sabemos que os cegos, eles desenvolvem outras habilidades, os cegos em geral, né? Então, gente, a semeadura é facultativa, mas a colheita, ela é obrigatória. Nós estamos colhendo hoje o que nós semeamos no ano passado. Por isso que é importante que a nossa semeadura hoje seja uma semeadura melhor, para que no futuro a nossa colheita também seja melhor. É uma lei simples, né, gente? Mas às vezes a gente se esquece. E Deus, que é nosso Pai, Ele não nos pune, Ele apenas nos educa. Imagine nós, imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos. Nós não punimos rigorosamente e definitivamente os nossos filhos. Agora imagine se Deus, que é Pai de amor, de bondade, de misericórdia, vai fazer isso conosco se não for para o nosso bem. Então, gente, nada acontece por acaso. Não existe punições arbitrárias. Estejamos certos disso. Tudo que existe aqui e além tem uma causa que lhe deu origem. Porém, às vezes, a gente fica procurando a causa aqui na vida presente. E, às vezes, a causa está fundamentada lá atrás, né? Ela gerou lá atrás mesmo. Então, se a causa é fundamentada no bem, o efeito hoje vai ser bom. Caso contrário, o efeito vai ser mau. Em razão disso, gente, a gente vai encontrar lá em Mateus, que diz o seguinte, né? A candeia do corpo são os seus olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, tão grande serão tais trevas. Então, aqui mais um texto bíblico para ilustrar essa questão dos olhos, né? A importância do nosso olhar, né? Então, resumindo, gente, nós podemos ponderar que todo efeito é um estímulo para que nós possamos trabalhar para o bem. Então, se eu sei que hoje eu estou passando por uma dificuldade, que essa dificuldade gerou lá atrás, tem a sua causa lá atrás, então vamos trabalhar para o bem, aniquilar esse mal, vamos pagar isso, né? Vamos olhar para a vida e falar que lição a vida quer me ensinar e vamos aprender essa lição. E aí nós temos lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec também, no capítulo 8, que foi consagrado ao estudo das penas futuras. Lá nós aprendemos que a justiça de Deus, sendo infinita, que todo mal e todo bem, eles são rigorosamente levados em conta. Tanto é verdade que no artigo do Código Penal, 16 da Lei da Cultura, Allan Kardec ele dá o caminho para pagarmos as faltas. Ele diz assim, são 3 passos. O primeiro passo, o arrependimento sincero. O segundo, a expiação, que é o caso daquela criança. E o terceiro e decisivo passo é a reparação do dano. Então, gente, nós que somos espíritas,
Nós temos que ter a convicção e até o prazer, né, de dizer que a nossa doutrina, que essa doutrina, ela é de profundidade, ela não é de superfície, ela não promete curas espetaculares. O Espiritismo, ele nos convida a termos uma fé raciocinada, uma fé lógica e confiar na mensagem de Jesus. A resignação do espírito e a aceitação da expiação, das provações, já é o primeiro passo para amenizar as nossas dores físicas e principalmente as nossas dores morais. Mas a nossa imaturidade espiritual faz com que nós queiramos nos livrar o mais rápido possível dessa dor, desse incômodo, né? Dessa situação desagradável, dolorosa. Isso até é justo, né, gente? A gente tem essa vontade. Mas nós temos que ter a compreensão de que a cura de um mal, ele passa necessariamente pelo merecimento, sem que a lei de causa e de efeito estaria revogada e não haveria qualquer conteúdo pedagógico para nos ensinar. Então, gente, Cura-Dars, nessa mensagem, ele deixa muito claro que todo o mérito da cura não seria dele se ele pudesse fazê-lo, mas sim do Pai. E que uma aflição sem causa na vida presente certamente será encontrada a causa em uma vida passada. Até na mensagem está lá: quem confere o fere, com ferro será ferido. Essa é a lei de Talião, felizmente já revogada, mas que de uma certa forma conclama a reflexão de que a mesma mão que afaga pode ser a mão que bate. O cego de hoje pode ter sido no passado alguém que provocou direto ou indiretamente a cegueira, a falta de visão em alguém. Assim também como alguém que teve a sua queda causada pelo mau uso da sua visão. Enfim, gente, nós temos que ressaltar, isso também é importante, a importância das casas espíritas no atendimento fraterno, ajudando as pessoas a entender a dimensão de seus problemas e aceitá-los com resignação, abrandando assim os seus sofrimentos, tanto físicos quanto morais, e também enaltecer o poder da fé, a importância dessa encarnação e também da oração. A fé é a raiz do espírito, e lembremos que a raiz, ela suporta uma árvore. Então, as sucessivas encarnações, elas vão nos tornando mais fortes, e a oração, nesse meio tempo, vai nos conectando com Deus. E eu gostaria de encerrar trazendo aqui a prece de Cura-Dars, que renova as nossas energias, quando ele diz, ele preconizou, né? Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário for, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Bom, gente, muito obrigada a todos e que a paz esteja com vocês. Obrigada, Josi, pela maravilhosa palestra, pelas palavras. Agora, dando sequência à nossa palestra da noite, vamos chamar a nossa amiga irmã Thalita para as vibrações e prece final. Vamos então fechando novamente nossos olhos. Vamos ficando confortáveis, serenando novamente nossos corações, para podermos vibrar com bastante intensidade. Lembrando que vibrar é doar os nossos melhores sentimentos, vibrar é amar em pensamento. Então vamos agora visualizar um feixe de luz divina vindo lá do céu e recaindo sobre todos nós. Vamos levar esse feixe com as nossas intenções durante nossas vibrações. Vamos vibrar primeiro pelo nosso planeta Terra, devolvendo a ele com todo o amor que ele nos abriga. Vamos vibrar por todos os lugares em que a guerra se encontra. Que todos que sofrem com ela possam, pelo menos agora, sentir-se acolhidos, acalentados e com esperança.
Vamos vibrar agora pelo nosso país, pelos nossos governantes, que sejam intuídos pela espiritualidade maior, sempre para o bem. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem de qualquer tipo de dor, seja ela dor física, dor da alma, dor emocional. Vamos vibrar por essas pessoas, para que todos possam sentir o nosso abraço. Vamos vibrar também por essa casa que nos acolhe, por todos os nomes que se encontram na urna de vibrações, para que todos possam ter aquilo que precisam. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, humanos e animais, para que o amor sempre prevaleça entre todos. E vamos pedir licença para vibrar também por nós mesmos. Agradecemos à equipe espiritual pela reunião dessa noite, pelos ensinamentos e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para que possamos sempre evoluir. Agradecemos pela proteção e amparo, que possamos levar o aprendizado e o estado mental aqui conquistado conosco para os próximos dias. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.